O tema dessa noite é gerando os sonhos de Deus. Repitam comigo, gerando os sonhos de Deus. Quem aqui tem a convicção que está gerando o sonho de Deus? Meu filho levantou a mão ali, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos partir de um princípio que tudo o que acontece na minha e na sua vida, Deus já sonhou, sim ou não? Deus já sonhou, Deus já projetou. Eu sempre digo que antes que meu pai e minha mãe sonhasse, projetasse em ter-me, Deus já tinha sonhado comigo, sim ou não? Ah, William, mas tá bom, isso é verdade. Mas e aquele filho que o pai e a mãe não projetou e mesmo assim eu vim ao mundo? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Seu pai e sua mãe podem não ter projetado você e aparentemente você pode ter sido um acidente. Mas deixa eu falar para você, mesmo que seu pai e a sua mãe não sonhou com você, não projetou você, o Senhor, o teu Pai Celestial, já sonhou com você. Meu filho está rápido. Jeremias capítulo 1, verso 5 vai dizer sobre isso. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então, tudo é, o que nós acabamos de louvar? Tudo é sobre Ele. É tudo por Ele. Mesmo que seu pai não sonhou com você, mesmo que sua mãe não projetou você, tudo tem a ver com Ele. Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem um chamado que vai mudar totalmente a sua vida e a sua história. Então não tem a ver simplesmente com o ambiente que você foi inserido, não tem a ver com o ambiente que você nasceu, mas tem a ver com o que Deus tem para fazer na sua vida. Diz amém. Cutuca o irmão que está do seu lado e diz: Deus tem um chamado para você. Deus tem um propósito para você. E nós estamos traduzindo isso para a mensagem de hoje, é o quê? Gerando os sonhos de Deus. Porque Deus tem um sonho, sim ou não? E eu comecei fazendo a introdução aqui, mas você pode transferir isso para a sua vida. Eu comecei fazendo uma introdução dizendo que Deus tem um sonho de ver essa igreja cheia, sim ou não? E nós estamos aqui como geradores. Eu quero usar o tema, talvez quem pegar a mensagem agora não vai entender, mas eu quero dizer que eu quero declarar, aleluia, eu quero motivar você e começar a colocar essa expectativa em você e dizer que nós estamos grávidos de Deus, diz amém. Ah, William, essa palavra é forte, é meio estranha, mas é esse o sentido que eu quero que você leve até o final, que hoje você já está gerando o sonho de Deus dentro de você, amém? Vamos lá. Por muitas vezes chegamos diante de Deus pedindo para Ele resolver, ou que Ele resolva os nossos problemas, e cremos que Ele é capaz de resolver, sim ou não? Quantos aqui estão aqui hoje ou vieram para a igreja, ou de algum modo tentaram se relacionar com Deus no início, ou pode ser a sua realidade hoje, para que Ele venha resolver os seus problemas? Levante a mão. É natural que isso aconteça. Eu, quando vim para a igreja, quando eu fui conhecer a Deus, a minha vida estava um caos, a minha vida estava totalmente perdida, sem sentido. E aí eu fui para Deus por esse motivo, para que Ele pudesse resolver os meus problemas. Isso é normal. Diz amém. Fala para o seu irmão, isso é normal, não tenha vergonha não. Muitas pessoas vêm para a igreja para resolver o seu relacionamento, para resolver o seu casamento, para que Deus possa abrir uma porta de emprego, para que muitas coisas que aparentemente estão fora do seu alcance, você recorre a Deus para resolver o seu problema, sim ou não? É natural, e por muitas vezes, mesmo depois de uma caminhada com Deus, a gente se pega nessa situação. Por quê? Porque aparentemente as coisas estão muito difíceis para resolver. E então nós recorremos a Deus para que Deus venha resolver o nosso problema. Mas Deus não está interessado em resolver os seus problemas. Deus não está interessado em resolver os seus problemas. Doeu? Se você veio aqui nessa noite, aleluia, achando que Deus vai resolver o seu problema, pode esquecer.
Se você que está nos assistindo acha que Deus vai resolver o seu problema hoje, eu quero dizer para você, Ele não vai resolver o seu problema. Ele não está interessado em resolver os seus problemas antes de resolver você. Diz amém. Antes de Deus resolver o seu problema, o maior interesse dele é resolver você. Não adianta ele resolver o seu problema sem antes resolver você. Porque se ele solucionar o seu problema para você, sabe o que vai acontecer? Você vai criar um outro problema. Por quê? Porque você não está preparado para receber aquilo que você acha que precisa tanto. Sim ou não? Vocês estão concordando agora? Por muitas vezes nós não estamos preparados ainda para receber aquilo que nós pedimos. Aquilo que Deus está ansioso para nos entregar. E por muitas vezes nós não recebemos porque nós não estamos totalmente resolvidos. Eu quero que você grave isso no seu coração. O tempo que está demorando para solucionar os seus problemas significa o tanto de trabalho que Deus está tendo para resolver você. Posso ouvir um amém? Está demorando para resolver seus problemas, sim ou não? Quem tem problema aqui? Só eu? Está demorando para resolver o seu problema? Sim ou não? E deixa eu falar uma coisa para você. Se está demorando, significa que Deus está tendo muito trabalho para resolver você. Porque Ele não vai resolver o seu problema antes de você ser resolvido. Não adianta a gente ir para Deus tentando resolver os nossos problemas se nós não procurarmos deixar Ele nos resolver primeiro. Eu sempre conto aqui parte do meu testemunho e essa semana eu estava com um amigo meu indo para o trabalho e Deus me fez lembrar dessa parte da minha vida, no momento que eu comecei a me converter, comecei a conhecer a Jesus. E em um culto como esse, era um pregador de fora que estava nesse dia, e estava pregando, uma mulher estava pregando como eu estou pregando aqui. E de repente, ela começou a falar sobre restituição. Ela começou a falar que Deus ia restituir. E aqui, mais ou menos, onde o Mateus, os adolescentes, está sentado, eu estava sentado na primeira fileira, e essa mulher começou a apontar para mim e falar: Deus vai restituir a sua vida, e a sua restituição começa hoje. Eu acreditei nisso, fala comigo, eu acreditei nisso. Então nós começamos a mensagem falando o quê? Eu fui para a igreja para que Deus pudesse resolver os meus problemas. E Deus estava usando aquela mulher para falar que ia resolver o meu problema, sim ou não? E eu acreditei nisso. Então, quando acabou aquele culto, o que eu fiz? Eu fui atrás da minha ex-namorada. Por quê? Porque Deus não tinha falado que ia restituir a minha vida, sim ou não? Não foi a palavra que Deus liberou? Vocês estão comigo? Não foi a palavra que Deus liberou? Você, no meu lugar, o que você ia fazer? Se você está procurando a restituição do seu relacionamento, logo, se você receber essa palavra, o que você vai fazer? Vai atrás de sua ex-namorada, sim ou não? E acabou aquele culto, irmãos, e eu fui, cheio de fé e convicção. Falei, vou lá, atrás da minha ex-namorada, porque a partir de hoje tudo vai estar resolvido. Cheguei lá, já fui mal recebido. Cheguei lá, as coisas já não estavam do jeito que eu imaginei. E aí eu tentei conversar, eu tentei expressar os meus sentimentos, a minha melhor palavras de amor, de carinho, e tudo que eu falava piorava. E aí foi aonde eu então falei, sabe o que é? Eu vou falar a verdade. Eu acabei de sair do culto e Deus falou que ia restituir minha vida, e você faz parte da restituição da minha vida. Então hoje nós vamos voltar. Quando eu falei isso, eu saí de lá debaixo de panelada. Só faltou me bater para me ir embora da casa dela. E aí eu falei, Deus, tem alguma coisa errada, porque eu estou indo na igreja procurar isso, o Senhor usou uma mulher para falar isso, eu fui atrás disso, mas deu tudo errado. Deu tudo errado, não aconteceu do jeito que o Senhor falou que ia acontecer, não. Demorou para mim entender. Demorou um tempo para me entender. Isso demorou um processo mais ou menos de 3 a 4 meses. Por que as coisas não estavam dando certo na minha vida, uma vez que Deus havia falado que iria acontecer. E uma noite, em oração, eu falei, Senhor, estou cansado de tudo isso.
Estou cansado de querer buscar uma restituição da qual não está aparecendo o que vai acontecer. Então, eu ia procurar serviço, não dava certo. Eu ia atrás da minha ex-namorada, não dava certo. Eu tentava conquistar algumas coisas para que os outros vissem que eu estava melhorando e nada dava certo. Então eu cheguei para Deus e falei, não quero saber mais nada disso. Então agora eu vou começar a ir para a igreja porque eu quero te conhecer. Diz amém. Então eu comecei a ir para a igreja porque eu queria conhecer mais de Deus. Eu não entendia nada, absolutamente nada. Então eu falei, eu não quero saber de ex-namorada, eu não quero saber de emprego, eu não quero saber de carro, eu quero saber de conhecer você cada vez mais. Então sim, quando eu comecei a falar, e hoje eu entendo isso. Quando eu falei isso, eu comentando isso com o meu amigo, quando eu falei isso, ele falou, já sei o que aconteceu. É você se esvaziando do seu eu, para que Deus pudesse te encher do que Ele tem para você, diz amém. Nós conversamos e ele já teve essa interpretação, e nosso jejum está falando sobre o quê? Ampliar a casa, tirar aquilo que está atrapalhando o mover de Deus agir na nossa vida, sim ou não? Então, como o Juan falou nessa noite, o que estava atrapalhando do mover de Deus na minha vida acontecer era a ansiedade, era o desejo de dar resposta para o outro, era o desejo de parecer estar bem sem realmente estar bem. Então Deus trabalhou na minha vida de que forma? Ele primeiro precisou me resolver, para depois resolver os meus problemas. Faz sentido para você, sim ou não? Esse processo demorou 6 meses na minha vida. E aí, então, passados 6 meses, que eu comecei a entender o que Deus tinha para a minha vida, que eu não busquei mais nada dessas coisas diante dele. Então, sim, a mulher que está aqui hoje, que vocês veem, dá um oizinho aí, filho. Tô brincando. Ela fica doida comigo. E aí, a mulher que está aqui hoje, ela chegou ao meu local de trabalho e falou, nós precisamos conversar. Ah lá. Aleluia. Nós precisamos conversar. Enfim, aquilo que eu não esperava mais aconteceu. O meu relacionamento foi reatado e então a gente foi restituído, casamos e hoje temos frutos. Laís, Christian, Netinho. Deus restaurou. Deus mentiu quando usou aquela mulher? Não mentiu. Ele falou que ia restituir e quem sabe aqui da minha história, minha vida foi totalmente restituída. Tanto na vida espiritual quanto na vida material. Tanto na vida sentimental. A minha vida foi totalmente restituída. Aquela mulher mentiu, sim ou não? Mas era tempo? Eu estava resolvido? Sabe o que ia acontecer? Se eu voltasse, se o nosso relacionamento tivesse sido estabelecido naquele dia, sabe o que ia acontecer? Nós íamos brigar e ia terminar novamente, porque nem eu estava resolvido e nem ela. Tem coisas que Deus já preparou para nós, mas nós não estamos ainda totalmente resolvidos para receber. Então, o intuito dessa noite é que eu e você venhamos nos resolver mediante a presença de Deus. Diz amém. Cutuca o irmão que está do seu lado aí. Você está pronto para deixar o Espírito Santo te resolver? A demora do sonho se realizar é o reflexo do quão mal resolvido você é. Não, eu quero que você repita para o irmão que está do seu lado. A demora do sonho... Não, com mais convicção. A demora do sonho de se realizar é o reflexo do quão mal resolvido você é. Agora eu quero que você olhe para você mesmo. Existe coisa dentro de vocês que precisa ser resolvida, sim ou não? Agora, eu mesmo, quando Deus começou a trabalhar no meu coração através dessa mensagem, aonde eu estava preparando, na verdade, eu nem preparei ela totalmente hoje pela manhã, eu já tinha estudado ela a partir de segunda-feira, que Deus me deu essa palavra, no decorrer da semana, eu fui esquadrinhando ela, e quando foi ontem à noite, coisa improvável, que geralmente eu faço isso no domingo de manhã, mas quando foi ontem à noite, eu comecei a realmente esboçar ela, e aí Deus começou a falar no meu coração, e eu comecei a perceber que existem promessas na minha vida que ainda não se cumpriram, porque existem áreas
da minha vida que precisam ainda ser resolvidas. E isso me trouxe paz, não me trouxe medo e nem desânimo, me trouxe paz, porque eu entendi, as promessas do Senhor vão se cumprir na minha e na sua vida. Diz amém? A partir do momento que nós se expormos a Ele, Ele vai começar a nos mostrar, tira isso, limpa isso, porque isso está atrapalhando de você gerar o meu sonho, isso está atrapalhando você de ficar grávido do que eu tenho para essa nação, para essa geração, para esse bairro. Diz amém? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero motivar você e começar a instigar você a pensar grande, a sonhar grande. Sabe por quê? Porque talvez você está aí pensando, quem sou eu hoje? Sou tão pequenininho. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus tem para você é muito grande, muito maior do que aquilo que você carrega hoje. Sonhe grande, porque os sonhos de Deus são grandes. Diz amém? Deixa eu falar uma coisa que nem está aqui no esboço. Se o seu sonho está na medida que você pode realizar, esse sonho é seu. Mas se há algo dentro de você que queima e está fora das suas condições de realizar, esse sonho não é seu, esse sonho é de Deus. Diz amém? Então simplesmente se exponha para que Ele possa resolver você hoje, para que você se torne capaz de viver o sonho que Ele tem para você. Você é capaz de viver o seu sonho. Mas para viver o sonho que Deus tem para mim e para você, nós precisamos estar alinhado com aquilo que Ele tem para essa terra, para essa geração, para o bairro que você mora, para o local que você trabalha. Eu e você precisamos estar realmente conectados com o Senhor. E eu quero que você acompanhe comigo. Eu vou ler uma história para começar a compartilhar a palavra dessa noite, que está lá em 1 Samuel, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 4. Amém? Projeta para mim, filho. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 4. Eu vou ler rápido e depois eu vou pontuar, porque é uma história um pouco comprida, eu preciso da sua atenção, mas que você possa estar atento ao que o Espírito Santo vai falando ao nosso coração através dessa leitura. Então, acompanhe comigo no quadro. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, estava a sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla. Repita comigo, porção dupla. Porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Quem que tinha deixado ela estéril? Quem que tinha deixado ela estéril? Deus. O Senhor que tinha deixado ela estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, repita comigo, a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu me deres, repita comigo, se tu me deres. Quando nós estamos pedindo algo, quando ela usa essa expressão, se tu me deres, isso significa que é de quem? Vamos lá, acompanhe comigo. Se eu estou pedindo algo para o Juninho, significa que esse algo que eu estou pedindo é de quem? É do Juninho, sim ou não? Faz sentido para você? Então a oração dessa mulher está dizendo o quê? Se tu me deres, aonde que eu estou aqui? Verso 11. E fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação de tua serva,
te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, mais uma vez ela está pedindo, me dê um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Verso 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Repita comigo, sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Até aqui, feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, nessa noite, eu gostaria, Senhor meu Deus, que o Senhor viesse com a Tua presença e trazesse a revelação da palavra, Senhor meu Deus, que vai ser liberada aos nossos corações. Que toda palavra que foi lida, toda palavra escrita, que toda palavra logos venha a ser, Senhor meu Deus, transformada em palavra rema ao nosso coração, trazendo revelação de tudo aquilo que está impedindo do Senhor operar os Teus milagres, as Tuas maravilhas, de nos transformar e nos aperfeiçoar, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Se você crê, diz amém. Aleluia. Vocês crêem? Quem já conhecia essa história aqui, diz amém. Uma história muito conhecida. Uma história muito pregada, onde nós falamos sobre votos. Muitos pregadores usam essa mensagem, esse contexto, para falar sobre voto. Ana entregando seu filho. Sim ou não? Mas eu quero nessa noite ir a níveis mais profundos, porque o ofertório já foi feito. A expressando gratidão já foi feito. Então aqui não tem a ver com você entregar algo, diz amém. Não tem a ver com você colocar a sua mão no bolso. Alguns ainda têm o escorpião no bolso, mas, todavia, não é sobre isso. É sobre realmente entregar algo que o Espírito Santo vai te revelar e não tem a ver com finanças. Tem a ver com você realmente entender quem você é e quem você pode se tornar. Primeira coisa que eu quero abordar, mediante essa história. Quando estamos com problemas internos, nada nos satisfaz. Coloca para mim, filho, no quadro, essa imagem. Quando estamos com problemas internos, nada nos satisfaz. Sim ou não? Você já teve essa percepção que por mais que você faz, ou por mais que você compre, ou por mais que você trabalhe, por mais que as pessoas te dão algo ou não, mas nada te satisfaz? Você já teve a sensação que você olha ao seu redor, está tudo bem, está tudo nos conformes, tudo do jeito que você planejou, está tudo certo, mas ainda há uma insatisfação dentro de você, sim ou não? Você já passou por isso? De você olhar, não tem falta de nada, não está faltando nada na sua casa, seus filhos são abençoados, todas as coisas estão acontecendo, mas há uma insatisfação dentro de você. Olha o que aconteceu lá no capítulo 1, versos 4 e 5. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina. Então ele dava também porções para a rival, sim ou não? Nós vamos entender aqui que Penina é a rival de Ana. Então ele dava porções para Penina e para seus filhos e filhas. Mas a Bíblia vai nos dizer que para Ana ele dava uma porção dobrada. Sim ou não? Então ele está dizendo que para você, Ana, porque você não tem filhos, eu dou muito mais, porque eu sei que isso te incomoda. Então é o marido tentando satisfazer o desejo ou suprir o vazio daquela mulher, sim ou não? E nós sabemos que aqui Eucana, e eu quero que você entenda isso nesse princípio da mensagem, Eucana está representando Deus na nossa vida.
Às vezes há uma insatisfação no seu interior, que Deus está trabalhando aí, te abençoando, e mesmo assim ainda há um vazio dentro de você. E parece que o que Deus faz para você nunca é o suficiente. Sim ou não? Sim ou não? E por muitas vezes a gente culpa Deus por isso. Sim ou não? Porque nós falamos, Deus, sei lá, está faltando alguma coisa. Eu sei que o Senhor está fazendo o melhor. Eu sei que o Senhor está me abençoando. Eu me sinto abençoado, eu me sinto amado, eu me sinto privilegiado, mas está faltando algo ainda. E Deus está dizendo, ei, essa mulher recebia uma porção dobrada, com outras palavras, ela estava recebendo aquilo que ela não merecia. Por quê? Porque ela não tinha filhos. Ela não tinha filhas. Mesmo assim, o homem estava dando uma porção dobrada. Então imagine, se eu quero viajar aqui com você. Imagine se o homem está dando uma porção para uma mulher e 3 filhos, e para uma só pessoa ele está dando uma porção dobrada. É bastante coisa, sim ou não? É bastante coisa, sim ou não? E mesmo assim, essa mulher não estava satisfeita. Verso 8, Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que você está triste? Por que você está abatida? Porque tudo que você precisa, você tem. A única coisa que você não tem é um filho. Sim ou não? A única coisa que você não tem é um filho. Mas você sabe o quanto eu te amo, você sabe o quanto eu te abençoo, você sabe, isso é muito claro, eu amo você muito mais do que Penina. Eu faço muito mais por você do que para ela. E por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor do que muitos filhos? Quem já se pegou dessa forma? Quem que já ficou insatisfeito mesmo tendo tudo? Eucana então está começando a trabalhar na vida dessa mulher, dizendo, ei, então não é sobre isso. Tem algo aí que precisa ser tirado, porque não está te faltando nada. E eu quero que você acompanhe comigo o segundo ponto. O sonho de Deus e a nossa identidade. Os sonhos de Deus e a nossa identidade. Deus está impedindo ela de ter um filho. Vocês lembram? Nós lemos? E o que fazer quando Deus que está impedindo algo de acontecer? Porque quando é o inimigo que está impedindo, você vai para Deus, você entra numa guerra, você ora, você jejua, você faz as coisas acontecer, você se levanta e fala, vamos para cima porque o inimigo não vai prevalecer contra mim, sim ou não? Pelo menos essa é a atitude dos filhos de Deus. Mas agora, quando é Deus que está dizendo não, o que fazer? Não é difícil? Quando Deus está falando, eu que encerrei a sua amada. Com outras palavras, trazendo para os dias de hoje. É eu que não estou permitindo que o seu sonho se realize. Sou eu que estou paralisando o sonho que você tem. É eu que não estou permitindo que a criança venha a ser gerada no seu ventre. O que fazer? Para quem correr nessa hora? Não adianta correr para o círculo de oração. Não adianta pedir para as irmãzinhas da intercessão orar por você. Por quê? Porque Deus está falando, sou eu. É eu que não estou permitindo que as coisas aconteçam. Diz amém por isso. Porque isso é um sinal que algo precisa ser mudado em nós. Por muitas vezes nós questionamos Deus, nós ficamos desanimados, nós paralisamos, nós desistimos, nós retrocedemos, nós paramos, porque nós não entendemos que Deus está falando, antes que isso aconteça, que o seu sonho se realize, você precisa estar resolvido. Então eu que estou cerrando a sua madre, o seu ventre, enquanto você não permitir que eu te resolva. Mas nós preferimos ficar o quê? Amargurado, como essa mulher estava. Nós preferimos, por muitas vezes, ficar chorando. Nós preferimos, muitas vezes, ficar entristecidos. Sim ou não?
Nós falamos aqui de ansiedade, mas também isso vai nos levar, se nós não entendermos, hein? Olha para cá. Se nós não entendermos isso, sabe para onde isso vai te levar também? Para um quarto isolado, para depressão. Por quê? Porque você acha que as coisas têm a ver simplesmente com você. E Deus está falando, não, eu tenho muita coisa para fazer em você e através de você. O grande problema é que você não me permite fazer o que tem que ser feito. Você não reconhece quem você está se tornando. Quem que você está se permitindo se tornar. Nós precisamos estar expostos diante de Deus. Por que Deus faz isso? Sendo que a orientação é crescer e multiplicar. Por que que Deus cerra a madre de alguém? Por que que Deus paralisa os sonhos de alguém? Por que que Deus não impede? Por que que Deus impede das coisas avançar e de crescer, se esse é o sonho dele? A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, e nós falamos, em aula a gente vai falar mais sobre isso, mas nós sabemos da lei da primeira menção, sim ou não? Que quando a primeira palavra é aplicada na Bíblia, nós precisamos compreender o sentido dela, porque ela vai percorrer por toda a Bíblia, sim ou não? Lembra que eu ensinei sobre morte? Morte, a princípio, não é morte física, mas uma morte espiritual, porque Adão comeu do fruto e não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. E isso significa que morte tem a ver com separação de Deus. Lembram disso? Se não lembra, quarta-feira, 7h30, temos mais uma aula do curso Maximize. Aleluia! Mas, brincadeiras à parte, nós precisamos entender que quando Deus está impedindo algo de acontecer que vai contra uma orientação dele, ele não é incoerente. Então nós precisamos olhar para nós mesmos e perceber que alguma coisa está fora do lugar. Lá em Gênesis ele vai dizer, crescei e multiplicar. E como que ele encerra a madre de alguém? Como ele deixa alguém estéril, sendo que a orientação é crescer e multiplicar? Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Deus vira para vocês e fala assim, crescer e multiplicar. Mas eu não vou te dar autoridade para que você cresça e multiplique. Eu não vou deixar você crescer e multiplicar. Faz sentido? Não faz sentido. Então nós precisamos questionar e perguntar o porquê, o que está acontecendo. O fato é que se não estamos gerando filhos é porque ainda não estamos preparados para tê-los. Se não estamos gerando filhos, se essa mulher ainda não estava gerando filhos, é porque ela não estava preparada para tê-los. Diz amém. Refletir sobre como os sonhos de Deus para nós estão profundamente ligados à nossa identidade em Cristo. Qual que é o tema da mensagem? Gerando os sonhos de Deus. Então, para mim gerar os sonhos de Deus, a minha identidade precisa estar ligada a quem o Senhor é. Sim ou não? Por quê? Porque senão eu e você vai reproduzir o quê? Se eu estiver gerando algo dentro de mim que não for de Deus, isso vai ser reproduzido, sim ou não? Então eu e você queremos reproduzir os sonhos de Deus. Faz sentido para você, sim ou não? Mas deixa eu falar uma coisa para você e não precisa me responder e também não precisa olhar por mão do seu lado. Você tem clareza que o que você está gerando é de Deus? Você tem convicção que aquilo que está dentro de você é de Deus? Porque essa mulher, ela não estava gerando porque ela era uma pessoa que não estava ligada com a identidade de Deus. Faz sentido para você, sim ou não? Mesmo tendo tudo, mesmo tendo todas as coisas, o que ela mais queria, ela precisava estar com a sua identidade realizada, ela precisava estar convicta de quem ela era. E ela não estava convicta disso. Nós vemos na mensagem. Como aceitar e viver conforme os sonhos de Deus nos permite encontrar quem realmente somos. Quem quer viver a vontade de Deus diz amém. Quem quer encontrar a sua identidade em Deus diz um aleluia. Eu falei que eu vou ativar o modo pentecostal, tá fraco demais. Quem quer encontrar a sua identidade em Deus diz um aleluia. Oh, glória, aplauda ao Senhor, aleluia.
Aleluia. Como é bom, é bom isso, brincadeira. Como aceitar? Nós precisamos aceitar que nós não estamos preparados para viver o sonho que Deus tem para nós. William, isso não é ruim? De maneira nenhuma. Porque nos dá a oportunidade de nos tornar quem realmente Deus desejou que nós fôssemos. 3. Olha só. Provocação. Uma armadilha do inimigo. Vira para o irmão que está do seu lado. Diz. A provocação é a armadilha do inimigo. Olha só o que está lá no versículo 14. Cada um, porém, é tentado. Tiago, projeta para mim, filho. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Olha só que interessante. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15 vai dizer: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. Vocês estão comigo? Está no quadro? Então vamos junto. Não está no quadro? Tiago 1, verso 14, desculpa. Cada um, porém, é tentado pela sua própria... Tá na NVI? Amém. Então eu vou ler aqui na minha, não precisa acompanhar não. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Cada um é tentado pela própria cobiça. A cobiça está onde? A cobiça está do lado de dentro. A cobiça não está do lado de fora. Verso 15. Então a cobiça tendo engravidado. O que nós estamos falando? Gerando os sonhos de Deus. A cobiça, então, tendo engravidado, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte. O que você está querendo dizer com isso, William? O que eu estou querendo dizer aqui, se a cobiça, e aqui a cobiça pode ser qualquer coisa que está dentro do seu interior, que possa estar permitindo você estar sendo provocado pelo inimigo. Faz sentido para você, sim ou não? Tiago está dizendo, você está sendo tentado pelo mau desejo que já está dentro de você. Não é por nada que está do lado de fora. Nós somos tentados por aquilo que já existe dentro de você, de nós. E quando nós permitimos nos engravidar disso, o que vai acontecer? Vai gerar o pecado. E o pecado vai gerar morte. Deus tem um sonho para mim e para você. Ele quer que esse sonho se perda, sim ou não? Então, se não aconteceu ainda, é por quê? Porque dentro de nós existem coisas que se nós engravidarmos, vai dar ruim, diz amém. Se nós engravidarmos do jeito que nós estamos, não vai acontecer do jeito que Deus projetou. Então, por isso que muitas coisas não acontecem na nossa vida. Cobiça é desejar ter igual ou semelhante ao que o outro tem. E aqui nós começamos o centro da mensagem. Ana não estava querendo um filho simplesmente porque ela queria ser mãe. Ela queria ter um filho por causa da provocação do inimigo, diz amém. Ana não estava simplesmente querendo ter um filho, até essa passagem, Ana não estava querendo ter um filho pelo simples fato de querer ser mãe. É porque ela queria calar a provocação daqueles que estavam acusando ela. E a provocação veio por quê? Porque ela queria exatamente ter a mesma coisa que o outro. Vocês estão comigo? Estão pegando? Deus tem algo específico para você. Por que você está cobiçando o que é do outro? Deus tem algo maravilhoso para você, que vai além do que o outro tem. E por muitas vezes Deus ainda não te abençoou, porque você está desejoso por aquilo que é do outro. E Deus está falando, ei, a partir do momento que você parar de olhar para aquilo que é do outro, eu tenho algo muito além, muito melhor para você. Mas por muitas vezes nós estamos olhando, como Ana, nós estamos olhando para Penina. Senhor, me dê um filho, por quê? Porque Penina tem. Senhor, me dê um filho, por quê? Porque todos os anos Penina sobe para sacrificar ao Senhor com os seus filhos. E eu também quero subir ao templo para sacrificar o Senhor com os meus filhos.
Ana estava clamando ao Senhor com o coração cheio de amargura, pedindo aquilo que a outra tem. Ei, abre o seu coração para Deus e fala a verdade, não para mim, não para Deus. Quantas vezes você desejou ter algo que o outro tem? E você não teve, você não recebeu. Diz amém por isso. Sabe por que você não recebeu? Sabe por que as coisas ainda não aconteceram na sua vida? Porque o que Deus tem para você é muito maior. É muito melhor. E eu quero dizer para você, não é a teologia da prosperidade. Não é a teologia da prosperidade. Mas eu quero dizer para você, o que Deus tem para você é muito grande. Receba aí em nome de Jesus. Não se contente com pouco. Porque o que Deus tem para você é muito maior. Feche os teus olhos agora. Eu vou te dar 1 minuto para que você se rende aos pés do Senhor. Antes de a gente continuar a mensagem, para que você se renda aos pés do Senhor. Não, pode deixar. Para que você se renda aos pés do Senhor. E comece a falar sobre aquilo que você desejou ter. E não recebeu. E isso trouxe amargura no seu coração. Trouxe frustração ao seu coração. Deus está me revelando que você passou por um tempo, ou está nesse tempo de amargura, de frustração, porque você está querendo algo que outras pessoas têm. Ou está querendo viver algo que outras pessoas estão vivendo. E isso tem chateado você, tem frustrado você, tem amargurado o seu coração, porque as coisas para você não estão acontecendo igual aconteceu para o outro. Deus está falando, não se preocupe com o outro, porque o que eu tenho para você é muito maior. É muito melhor. Aleluia. Olhem para cá. Refletir sobre como muitas vezes o inimigo usa provocações para tentar nos desviar do propósito de paz e harmonia que Deus deseja para as nossas vidas. As provocações do inimigo só têm uma intenção: de tirar você do propósito, de tirar você da paz e da harmonia que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Diz amém. E por que então nós queremos ficar dando resposta às provocações do inimigo? Lembra o que eu falei lá no começo do meu testemunho? Durante um tempo eu fiquei tentando sim dar resposta às provocações dos inimigos. Certa vez, eu estava ainda ali no processo, estava com os meus amigos ainda do mundo, e eu falei que eu comecei a ir para a igreja. E um se levantou e falou assim: pô, legal você está indo para a igreja. Mas o pouco que eu sei é que na igreja precisa dar o dízimo, precisa dar oferta. E como você vai dar dízimo e oferta sendo que você não está trabalhando? Provocação, para que eu não viesse permanecer na igreja. Sabe o que ele estava querendo dizer? Esse ambiente de igreja então não é para você, porque você não tem condições de colaborar financeiramente com a igreja. Provocação, para que eu viesse desistir do trabalho que Deus estava fazendo na minha vida. Eu simplesmente dei do meu coração, eu falei a verdade. Eu não tenho condições, só que o que eu falei, o que eu respondi foi: o que eu não tenho condições agora. Mas Deus vai prover. Diz amém. Eu não tenho condições agora, mas a minha condição, entenda aqui, receba isso. A minha condição atual não vai impedir do que Deus tem para fazer na minha vida a partir do momento que eu me derramar na presença dEle. Sim ou não? E por muitas vezes nós aceitamos essa acusação. Nós aceitamos essa provocação e dizemos: é verdade, então eu não vou mais para a igreja. É verdade, então eu não vou mais para a célula. É verdade, eu não vou mais
me relacionar com os irmãos da igreja. Por quê? Porque a realidade que eu estou vivendo agora, a realidade de quem eu sou agora, não condiz com a realidade da qual os meus irmãos estão vivendo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você só não está vivendo ainda porque existe coisas dentro de você que está impedindo de Deus agir na sua vida. Mas a partir do momento que você reconhecer e colocar isso para fora, você vai começar a ver Deus usando pessoas, Deus movendo céus e terra, simplesmente para te abençoar, para te promover, para te levantar, para trazer você cada vez mais para perto da vida dele. Diz amém? Aleluia. Nós precisamos ter essa convicção. A resposta às provocações não tem a ver com a gente cobiçar algo para dar respostas às provocações. A resposta correta da provocação daquele que é filho de Deus, que tem a sua identidade de Deus, é correr para o Pai. Diz amém? É correr para o Pai. É correr para aquele que é realmente capaz de resolver você e não somente resolver os seus problemas. Quarto e último. Abandone o que o mundo te fez para se tornar quem você é realmente. Aleluia. Abandone o que o mundo fez você está se tornando hoje. Às vezes algumas frustrações, chateações, percas, fez você estar como essa mulher estava. Amargurada, chateada, entristecida, e a vida dela era totalmente envolvida em relação a isso, sim ou não? Ana respondeu, olha só, eu separei aqui algumas versões, não precisa colocar no quadro não, e eu já estou encerrando. Mas olha só que interessante, no verso 15 de 1 Samuel, capítulo 1, vai dizer assim, Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, repita comigo, angustiada. E aqui eu quero que você coloque ênfase, se você, aquela lupa espiritual, para que você entenda essa palavra, sou muito angustiada. Ela está expressando, ela está falando com um homem de Deus, ela está falando, eu estou, ou ela está dizendo, eu sou? Acompanhe comigo. Ela está dizendo, eu estou, ou ela está dizendo, eu sou? Ela está dizendo que ela é. E aqui é a chave da transformação. Quem você é? Essa mulher está dizendo, eu sou angustiada. Na versão NVI está dizendo, sou uma mulher muito angustiada. Mas eu peguei outras versões para que fique gravado no seu coração. Na NVI está dizendo, sou uma mulher muito angustiada. Mas na King James vai dizer, sou uma mulher de espírito pesaroso. Uma mulher de espírito pesado. Uma mulher que não vê felicidade em nada. Uma mulher totalmente amargurada, entristecida. Vocês estão comigo? Faz sentido para você, sim ou não? Quando a Bíblia vai relatar que é uma mulher de espírito pesado, eu não vou falar que ela era uma mulher endemoniada, mas eu posso dizer que ela é uma mulher que realmente não tinha prazer na vida. Porque o Espírito de Deus é vida, sim ou não? Na NTLH, na linguagem de dias de hoje, vai dizer, porque sou muito infeliz e sofredora. Ela não está dizendo que ela está. Em todas as versões da Bíblia está dizendo, eu sou. Ela está colocando todas as circunstâncias da sua vida até aquele dia, dizendo que as circunstâncias me tornou quem eu sou hoje. Faz sentido para você, sim ou não? Ela está dizendo, sou uma mulher infeliz e sofredora. Na NVT, que muitos jovens têm, vai dizer, pois sou uma mulher profundamente triste. Sou uma mulher totalmente triste. E para encerrar, na ACF, Ara Corrigida, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Uma mulher atribulada tem condições de gerar um filho para Deus, sim ou não?
Uma mulher amargurada tem condições de gerar um filho para Deus, sim ou não? Uma mulher que está com o seu espírito pesado, que vive entristecida, tem condições de gerar dentro de si os sonhos de Deus, sim ou não? Sim ou não? Então nós entendemos agora por que essa mulher era estéril. Faz sentido para você, sim ou não? Você está entendendo por que as coisas não aconteceram ainda na sua vida? A culpa é de Deus? As coisas ainda não aconteceram na minha e na sua vida porque provavelmente dentro de nós Deus ainda está vendo que precisa ser removido algumas coisas. Não dá para gerar algo enquanto isso estiver dentro de você. Não dá para você dizer, eu sou entristecido, eu sou amargurado. Ninguém diz isso. É verdade, sim ou não? Quando eu tenho mania de chegar e falar, e aí, tá tudo bem? O que vocês me respondem? Tá tudo bem. Estão felizes? Né, Mateus? Vamos perguntar, tá feliz? Aí, Mateus, estou feliz. Tá bom, você está falando isso para mim em forma de educação. E às vezes é verdade. Acredito que pode ser que todas as vezes seja verdade. Aleluia. Mas, eu quero dizer, Deus conhece o seu coração, meu querido. Deus conhece as suas motivações. Deus conhece tudo aquilo que você está sonhando. E deixa eu falar uma coisa para você. Deus colocou no meu coração que tem muitas coisas que, devido às circunstâncias, às adversidades da vida, ou os seus medos, fez com que você declarasse algumas coisas. E nessa noite, se você quiser, você pode entregar isso diante do altar. Por exemplo, vou citar aqui algumas coisas. Eu não quero isso. Deus me livre daquilo. Faz sentido para você, sim ou não? Eu não quero isso, Deus me livre daquilo. Eu não estou preparado para tal coisa, por isso que eu não quero. Eu já vi isso acontecer, então não quero para a minha vida. Já falaram isso, sim ou não? Agora deixa eu falar uma coisa para você. E se isso estiver ligado com o que Deus tem para você? Faz sentido para você, sim ou não? Quantas vezes você declarou com a sua boca por causa de situações momentâneas, ou por frustrações do passado, ou porque você viu algo errado, lembra que eu falei da cobiça? Algo que deu errado na vida do outro e você falou, Deus me livre, eu não quero isso. E Deus está falando, o que eu tenho para você tem a ver com isso, mas o que eu tenho para você é muito melhor do que para essas pessoas que vocês estão olhando. Deus quer trabalhar em nós e quer resolver a nossa vida primeiro, antes de resolver os nossos problemas. Ele quer resolver eu e você. E o que ele disse para mim nessa noite, além de todas as coisas, é que muitas das coisas, eu e você, não estamos vivendo ainda por causa de coisas que nós declaramos que não queríamos. E está ligado com o que ele tem para cada um de nós. Diz amém. Eu estou encerrando. E Deus me fez lembrar agora. Aleluia. Vocês vão falar, mano, você gosta de falar do seu filho pra caramba. É que eu converso com ele pra caramba. E uns tempos atrás, antes da gente ir para essa conferência, ele falou pra mim do sonho que ele tem. O sonho que ele tem, aparentemente é um sonho simples, mas é um sonho pra ele. O sonho, e lá na conferência a gente viu uma cena e ele virou pra mim e falou assim, como não sonhar com isso? Lembra, filho? Nessa conversa, meu filho falou para mim, eu tenho um sonho. Eu falei, qual que é o seu sonho? Ele falou, o meu sonho é ter uma família. Diz amém por isso. Ele tem um sonho de ter uma família bem-sucedida em Deus, ter os seus filhos. E aí na conferência a gente viu, muito bonitinho mesmo, um casal na nossa frente assim, e aí ele colocou, a menina devia ter no máximo seus 2 aninhos, né? A menininha devia ter no máximo seus 2 aninhos, estava aqui no colo do pai, aqui na corcunda do pai, e o louvor comendo, e a mãe adorando, o pai adorando e a menina aqui. Daqui a pouco, quando eu e o Cris abriu o olho, a menininha estava assim, ó, adorando também. Estava ali, ela viu o pai, a mãe, e quando a gente olhou, ela já tinha também largado, porque geralmente a criança segura aqui, né? No pai, segura aqui, ela já tinha também se rendido e estava com as suas mãos adorando ao Senhor.
E eu olhei e falei, filho, olha isso. Aí ele virou para mim e falou, tá vendo? Ó, como não sonhar com isso? E aí eu chamei a mãe e falei, quando terminou, né, eu falei, mãe, ela estava adorando. A mãe ficou toda emocionada. Eu falei, ela estava com o braço aberto, mas eu não te chamei na hora, porque vocês também estavam adorando, mas foi uma coisa linda. E aí, meu filho falou sobre isso, e eu já estou encerrando. E aí Deus me fez lembrar, quando nessa conversa com ele, que eu também tinha um sonho. E eu estou falando isso para você receber, em nome de Jesus. Qual que era o meu sonho? Meu sonho não era ter uma família. Quem anda aqui, minha mãe e meu pai andou comigo. Meu sonho não era ter uma família. Meu sonho era ter um filho. Guardem isso. Meu sonho não era ter uma família. Meu sonho era ter um filho. Eu falava, eu quero ser pai. Sempre falei isso. E eu não escondia de ninguém, que o meu primeiro filho, o meu desejo, o meu sonho era que fosse um menino. Todo mundo sabia disso. Se viesse uma menina, eu ia amar de coração, não tinha problema nenhum, mas eu sempre fui realista. Eu quero um menino, sim ou não? Sempre fui, todos que andavam comigo, eu falo, eu quero ser pai e quero ter um menino. Mas Deus tem os seus sonhos e os seus planos, diz amém. Eu queria ter só um menino, não queria ter uma família, não era o meu sonho. Mas Deus tem sonhos além dos meus. Enquanto eu estava sonhando com um filho, Deus estava preparando uma família, diz amém. Porque quando... Não vai chorar não, tá, filho? Não precisa chorar não. Porque quando eu conheci a minha esposa, na época que eu namorava, ela tinha na época, uma filha. Qual que era o meu sonho? Ter um filho. Quando eu conheci minha esposa, ela tinha uma filha. Com 5 anos. Então, o meu sonho era ter um filho. Mas o sonho que Deus tinha para mim era uma família. Faz sentido? Vocês estão comigo, sim ou não? Então, eu tinha o sonho de ter um filho e Deus me deu uma família. Os sonhos deles são maiores que os meus. E aí, William, onde você quer chegar? Por que você falou do Christian? Porque enquanto o meu sonho, entenda aqui, enquanto o meu sonho era ter um filho, Deus me deu uma família. Na próxima geração, que é representada pelo meu filho, o sonho dele já começa acima do sonho que Deus tem para mim. Faz sentido para você, sim ou não? Enquanto eu queria só ter um filho, Deus me deu uma família. O sonho da próxima geração já é ter uma família. O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? O que eu quero falar para você é que o sonho que Deus tem para você vai muito além de você. Diz amém. O sonho de Deus para você vai muito além de você, vai atingir a próxima geração, vai atingir as pessoas que estão ao seu redor. Você só precisa se expor diante da presença dele. Naquela mesma noite, a Bíblia vai dizer que ela engravidou de um filho. Por quê? Porque ela simplesmente falou, Senhor, eu sou amargurada de coração, eu sou uma mulher triste, eu sou uma mulher pesada de coração, eu sou uma mulher, com outras palavras, está dizendo que no momento eu não tenho condições de gerar, mas se o Senhor me der, aquilo que é seu, deixa eu falar uma coisa para você, o sonho é de Deus, não é seu, então cabe a você agora diante da presença dele dizer, Senhor, eu estou tirando tudo para que você possa me dar algo que é seu. Eu estou tirando tudo que é meu para receber algo que é teu. Então se o Senhor me der aquilo que é seu, eu vou te devolver. Quantas vezes a gente quer aquilo que é só para nós? E Deus está querendo te dar algo que é dele. Ana estava querendo um menino. Deus sonhou com um profeta. Ana estava querendo um filho. Deus estava querendo um profeta. Quando Ana coloca para fora as suas mazelas, quando Ana coloca para fora as suas imperfeições, quando Ana coloca para fora a sua cobiça, e ela fala, Deus, com outras palavras, eu não estou querendo um filho para responder às provocações do inimigo.
Eu não estou querendo um filho simplesmente para calar a boca do povo ou para tirar a minha vergonha. Mas eu quero algo que é seu. Aleluia. Eu quero algo que é seu. Você pode dizer isso? Eu quero algo que é seu. Eu não quero mais viver baseado em algo que é meu. Eu quero algo que é seu.